Lênio Luiz Streck. Vamos agora rapidamente ler esse currículo para a gente chamá-lo aí para falar sobre o tema. O que é hermenêutica? Veja, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado da Unicinos e também professor permanente nas faculdades de Itália e Portugal, presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica, autor de um sem número de obras jurídicas de grande relevância na área de teoria geral do direito, filosofia do direito, direito constitucional e também é ex-procurador de justiça. Atualmente é um grande advogado. Assim como Cacai, dispensa tantas apresentações. Com vocês, então, Lênio Luiz Streck. Olá, alunos, professores, enfim, interessados neste congresso. Estou aqui a convite do nosso Cacai, ilustre representante, nascido em Patos de Minas, e saudando a ele, saudando a comunidade toda, quero falar um pouco sobre hermenêutica. Nestes tempos de pandemia, né? Como interpretamos tudo isso? Hoje está muito em voga a discussão sobre escolhas de Sofia, os velhos para um lado, salve-se os mais jovens, como se fosse possível hierarquizar vidas. Tenho falado muito sobre isso para mostrar que o direito não admite esse tipo de escolha. O direito é exatamente civilizacional. Se nós tivermos que fazer escolhas como essa de os mais velhos não têm hospital, salve-se os mais jovens, é porque nós fracassamos. E o direito foi feito e é feito como os gregos já diziam, é para um ideal de vida boa. E por isso não concordo com algumas teses, como a dita há pouco tempo pelo ministro Fux, de que na necessidade cessa a lei, citando Santo Agostinho. Eu digo, é na necessidade que nós precisamos mais da lei, mais da Constituição. Hoje, cumprir a lei tenho falado bastante isso, e Cacai também, é uma atitude revolucionária. Cumprir a Constituição de forma ortodoxa, e eu sou um ortodoxo nisso, sou anterior à Constituição, portanto eu fui recepcionado pela Constituição e sou antigo nisso. Eu posso falar sobre esta ortodoxia necessária. O Brasil tivesse desde o início, desde 88, cumprido a Constituição, nós já teríamos avançado muito, principalmente num artigo interessante que está lá no início da Constituição, que diz: o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social. No fundo, a Constituição diz: vamos desigualar a desigualdade, vamos construir uma sociedade justa e solidária. E o que nós construímos? Construímos o que hoje? Uma polarização em que, depois de assistir uma reunião de ministério com 128 palavrões e mais alguns centavos, dá a impressão que todos nós fracassamos. O que aconteceu nesse país, né? Então, nossa tarefa é trazer um pouco de otimismo para alunos, para professores, e dizer que o direito serve para resistir. Com o direito resistiremos. Eis
Esse é o ponto, né? Esse é o ponto pelo qual eu me disponho a falar à noite para pessoas interessadas nessa discussão, para meninos, meninas, para alunos, enfim, e tenho feito isso quase todos os dias, porque alguma coisa me move nesse sentido. Então, nós estamos todos condenados a interpretar, portanto, como ninguém é neutro, o que nós temos que buscar é um equilíbrio, uma imparcialidade, quando nós fazemos interpretações. Hermenêutica vem de Hermes. Hermes era um semideus que fazia a intermediação entre a linguagem dos deuses e os mortais. E nunca se soube o que os deuses disseram, só se soube o que Hermes disse que os deuses disseram. Hermes ficou muito poderoso, pois, claro, se alguém leva a mensagem e pode distorcer a mensagem, pode apropriar-se da mensagem, ele se torna a própria mensagem, ou ele se torna mais forte que a própria mensagem. Hermes, portanto, necessita ser controlado. Bom, se Hermes necessita ser controlado, é a hermenêutica que vai ter esta tarefa. A literatura nos ajuda muito a entender o papel da hermenêutica. Muito. Shakespeare, por exemplo, a leitura de Shakespeare é inspiradora. Poderíamos escolher de tantas peças de Shakespeare, né? O Mercador de Veneza, enfim, o Otelo, tantos outros. Mas eu gosto mesmo de Medida por Medida, porque é uma peça hermenêutica, é uma peça que parece que Shakespeare, né, estava pensando o que aconteceria 200 anos depois e mais 200 anos depois. Ele escreveu em 1604, consta aqui. E essa peça, Medida por Medida, ela retrata e adianta em 400 anos o que acontece ainda hoje nos tribunais e em todo o Brasil. Querem ver? Vou contar rapidamente e todos vocês vão saber enquadrar os protagonistas contemporâneos disto, né, que Shakespeare fazia essa denúncia. Shakespeare fazia que nem nas peças da mitologia grega, é ali que se conta as histórias. Pois o Duque de Viena, ele está preocupado com o grau de degradação dos costumes, a corrupção, enfim, que graça na cidade. Mas ele não quer enfrentar esse problema de frente, inventa uma viagem para a Polônia e deixa no seu lugar um amigo dele, juiz, chamemos-lo de juiz, o nome dele era Ângelo, e que assumiu o poder por delegação do Duque. E Ângelo, em vez de combater a corrupção de imediato, talvez tenha ouvido mal e entendeu outra palavra, fornicação. E saiu caçar fornicadores. Eis que Cláudio, um jovem garboso, fortão, enfim, estava fornicando com sua namorada, a Julieta. E o que acontece? A lei dizia: fornicar antes do casamento, pena de morte. E Cláudio foi preso e levado às masmorras para esperar a execução. Enquanto ele espera a execução da lei, a execução da sua sentença, que foi dada pelo Ângelo de forma incontinente, né? Ele recebe a visita de sua irmã Isabela, a bela moça que estava recém-noviciada.
e pede para que ela vá ter com o Ângelo, lhe peça, lhe implore, afinal Jesus também perdoou, enfim, porque ele, Cláudio, deveria morrer por amor e por uma lei que nunca tinha sido aplicada, por uma lei que apenas dormitava. E lá se foi a Isabela, foi ter com o Ângelo, e Ângelo lhe respondeu: não fui eu que condenei. O seu irmão foi a lei, eu sou um escravo da lei. Fosse meu irmão, faria igual, seu irmão vai morrer. Ela insiste, ele diz a mesma coisa. No dia seguinte, ela volta, instada para voltar, volta e insiste na conversa. E ele responde novamente, Ângelo responde: não fui eu, foi a lei, sou um escravo da lei. Fosse meu irmão, faria igual, julgaria igual e eu condenaria à morte igual, mesmo sendo meu irmão. E ela insiste, mais uma vez, como última chance, e nesse meio tempo, quando ele vai responder novamente, não fui eu, foi a lei, ele não se segura porque a concupiscência tomou conta do seu ser, porque Ângelo, desde o dia anterior, já tinha uma pulga atrás da orelha, ele estava pensando de forma libidinosa acerca daquilo que ele vislumbrava, um bípede apetitoso que se escondia por debaixo das vestes de recém-noviciada desta bela Isabela. E ele diz então, não fui eu, foi a lei, sou um escravo da lei, fosse meu irmão, quer dizer, se você fizer amor comigo, eu liberto seu irmão. Qual dos dois Ângelos é o pior? O Ângelo 1, na sua fase 1, quando dias antes, de forma literalista, textualista, subsuntiva, condena Cláudio à morte, sem qualquer interpretação, ou o Ângelo 2, que de forma voluntarista, ele se adona da lei. Eis o problema, a busca da hermenêutica é por um Ângelo 3. Nem o textualismo é uma corrente que existe ainda hoje, há pouco tempo eu escrevi um artigo no Conjuro, fazendo uma crítica a um constitucionalista americano chamado Adrian Vermeule, em que ele acabou fazendo um turning point da tese dele, mas ele era textualista, então fazia crítica ao textualismo que ele professava e até a nova tese que ele professa agora, uma espécie de constitucionalismo Deus acima de todos. Bom, enfim, o textualismo é daquelas correntes como o Ângelo 1. O textualismo é uma corrente pelo qual, se uma lei diz que é proibido carregar cães na plataforma, textualisticamente se permite ursos, jacarés, etc., e se proíbe cães guias de cego, ou pequenos cães que crianças levam no colo. Isto é o textualismo. O textualismo pelo textualismo, por exemplo, a discriminação americana de 1954, no caso das crianças que estavam separadas, negras e brancas, dentro das escolas americanas, pelo textualismo, esta decisão não sairia. Aliás, o próprio Vermeule admite isso. Enfim, eu quero dizer que em Shakespeare você já tem todo o drama que acontece aqui no Supremo Tribunal cotidianamente. Quem acompanha o Supremo pode trazer muitos exemplos. Tem um caso que eu busco, eu já escrevi sobre ele, num livro que eu até tenho aqui, este livro aqui, que é Os 30 Anos da Constituição em 30 julgamentos, e um dos julgamentos é esse que eu vou contar agora,
que é o julgamento um deputado medíocre chamado Donadon, que tinha sido, que num primeiro momento o Supremo Tribunal tinha dito que, pelo teor claro da Constituição, quem caça o mandato é a Suprema, é o Parlamento. E o ministro Barroso, relator, diz que, mesmo que ele pensasse o contrário, ele é obrigado a decidir conforme a Constituição, como uma espécie de escravo da Constituição. Eu até logo disse que bom, é importante que se decida conforme a Constituição. O problema é que, meses depois, aconteceu um problema. O Donadon foi condenado quando um deputado chamado Donadon, então, foi condenado a 8 anos e pouco, um regime fechado. Quem caçaria o mandato dele? Bom, segundo o Supremo Tribunal, já tinha decidido num caso anterior, que era o caso, parece, Ivo Cassol, o Supremo ficou esperando a decisão, claro, do Parlamento, porque é o Parlamento que decide. Só que o Parlamento, por um cochilo da base do governo, na época o governo Dilma, não teve maioria suficiente para fazer a cassação e o Donadon escapou. Tinha um problema, tínhamos então um deputado com 8 anos e tal para cumprir em regime fechado, ao mesmo tempo permanecer com seu mandato. Uma parte do parlamento não gostou disso, correu para o Supremo Tribunal para pedir que então o Supremo fizesse a intervenção, e não é que o Supremo, o mesmo ministro que tinha dito antes que quem caçava mandatos era pela Constituição o parlamento, e agora que o parlamento tinha cumprido seu dever, o próprio Supremo acabou, numa outra decisão, cassando o mandato do preclaro, enfim, do Donadon. Veja como são as coisas. No fundo, estão presentes o Ângelo 1 e o Ângelo 2 a todo momento. Outro caso interessante, recentíssimo, né? Recentíssimo, foi o caso da discussão. Eu mesmo, quando fui à tribuna do Supremo Tribunal, Cacá e eu e outros estiveram lá na presunção da inocência, né? Cacá e eu, Breda, tantos outros fizemos a sustentação oral. E ali, nesse caso, eu levantei a seguinte questão para o ministro Fachin, né? Cobrei, na discussão do artigo 403 do Código de Processo Penal, ali estava a questão da ordem do depoimento dos réus. E aí tinha o problema dos réus delatores, né? E não estava prevista ali a questão dessa hipótese. E aí o ministro Fachin disse que, literalmente, nada podia ser feito, porque, afinal, a Constituição era muito clara e tinha que ser interpretada, então, digamos assim, textualmente. Ok. Só que, quando discutimos o artigo 283 do Código de Processo Penal, que fala da presunção da inocência, também está claro. Mas então, aí não valia a mesma claridade? De novo, quando interessa, há um certo textualismo, quando não interessa, um certo voluntarismo. Nesse sentido, o meu dicionário de hermenêutica, na segunda edição, ele exatamente traz agora mais 10 verbetes, e um verbete, exatamente por causa dessas coisas, não sei onde é que está agora aqui, que eu ia mostrar a capa, exatamente, está aqui, exatamente, esse aqui, o dicionário de hermenêutica, exatamente por causa desses julgamentos eu coloquei 2 verbetes a mais, que é o verbete literalidade e voluntarismo. Então, essas pontas, né, que se colocam cotidianamente nas práticas do direito, necessita exatamente que nós tenhamos uma hermenêutica vigorosa. A grande questão da hermenêutica ela funciona, a hermenêutica não é simplesmente uma ferramenta que está à nossa disposição para passar um glacê em cima de determinados
textos ou determinados casos. A hermenêutica precisa estar acompanhada de um direito que tenha um grau de autonomia. E esse grau de autonomia, e por isso também no dicionário de hermenêutica tem um verbete chamado autonomia do direito. Por quê? Porque se o direito cede a qualquer argumento moral ou político, ele não é mais direito. Pensemos agora na discussão da pandemia, em que muitos disseram que não podia se fazer a discussão, não podia se fazer a plena aplicação do direito, por exemplo, a saúde, preservando as vidas, porque tinha que se preocupar com a economia, fazendo uma espécie de análise econômica, né, da vida, como se isso fosse possível. Quem filtra a moral, quem filtra a política é o direito. Então, se o direito consegue se manter, e o direito a partir do segundo pós-guerra tem esse grau de autonomia. E onde se pode ver isso? Pela simples razão de que a Constituição, que antes era só um aspecto político, era apenas uma folha de papel, hoje a Constituição é norma a partir do segundo pós-guerra, a partir de 1945, da década de 40 do século XX, aquele direito que a gente chama de Auschwitz nunca mais, ou o direito pós-bélico. Então, o direito necessita efetivamente de um grau de autonomia e, portanto, ele necessita de critérios. Estou pegando exatamente o livro aqui que chama Hermenêutica Jurídica em Crise. Esse é um livro que está fazendo 20 anos e é nele que eu faço toda a minha... explico toda a trajetória da hermenêutica desde a aurora da civilização, desde do início, né, em que que nós nascemos interpretando essa questão. Eu explico aqui no livro que o primeiro grande livro de filosofia da linguagem é o Crátilo, de Platão. Platão, pela boca de Sócrates, conta o modo como se dão nome às coisas. Vale a pena ler, os meus alunos todos têm que ler esse livro pequeno, Crátilo, e o capítulo mais bonito é da justeza dos nomes. Por que as coisas têm nome? No seu cotidiano, você olha para a coisa já tem nome. Você tem um nome, todos nós temos nomes. Então, como as coisas... a Bíblia, no João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo. Então, as coisas só passaram a ser coisas depois que Deus nominou. São do Logos, né? Isso tudo é apropriado pela literatura. Vamos pegar um brasileiro, que é o do Vidas Secas, Graciliano Ramos. Essa passagem belíssima em que os filhos de Fabiano chegam na cidade. Eles nunca tinham ido na cidade, nunca tinham visto nada na cidade. E eles não tinham visto a cidade, portanto, era um novo para eles. Aí um menino pergunta para o outro: você já viu todas essas coisas? Quem será que fez todas essas coisas? Se foi gente, quem deu nome para essas coisas todas? Olha que bonito. Que nome, quem deu o nome às coisas? Lá no Crátilo é como se dão nome às coisas, da justeza dos nomes. Por que as coisas têm nome? Hermes mesmo é filho de Hermógenes. Hermógenes. O Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, reaproveita toda essa história, né? Veja que Graciliano escreveu antes que ele. Ele fala na Macondo, aquela metáfora do mundo, né? Ele diz que naquela pequena Macondo as coisas ainda eram tão recentes, né, que
para que nos dirigíssemos a elas, nós ainda tínhamos que apontar com o dedo, porque elas ainda não tinham nome. As coisas têm que ter nomes. Nomos é lei. Veja que bonito isso. Em grego, aquele que dá o nome às coisas é o nomoteta. A hermenêutica tem todo esse papel e a literatura ajuda muito para que nós entendamos, né, o papel da intermediação. O mundo, ele nos é dado a partir da linguagem. O mundo, se a gente conseguisse ver e entender as coisas como elas são em si mesmas, não teria graça. Nós precisamos interpretar. E a interpretação depende, né, do nosso processo de nossa inserção do mundo, da nossa pré-compreensão. Então, por isso que eu iniciei com a frase estamos condenados inexoravelmente a interpretar. Sempre interpretamos, mesmo quando dizemos que não estamos interpretando. E para interpretar, e o que eu estou fazendo hoje aqui é apenas uma palha, né? Com um violão e um banquinho, eu estou fazendo em homenagem ao Patos de Minas e Cacá, estou fazendo um pequeno concerto, né? Um solo e acústico de Lênio Streck. E com isso eu não quero ensinar nada, até porque em 30 minutos nós não ensinamos nada para as pessoas, apenas para que elas reflitam, para que possam ir atrás, para que possam ir buscar o Crátilo, possam buscar Gabriel Garcia Marques, possam ler o Graciliano Ramos, possam ler, por exemplo, Alice através do espelho. Vejam, escrevi no Conjuro há poucos dias, na interpretação do artigo 142 da Constituição, está lá, no início do artigo do Conjuro, na minha coluna Senso em Comum, está lá a capa do Ampkdamp, que é aquele personagem de Alice através do espelho, né, que é um ovo, né, que dá às palavras o sentido que quer. Eu poderia ter feito esta exposição apenas começando com o livro de Alice. Eu dou às palavras o sentido que quero. O Ampkdamp que diz para ela: por que você só faz aniversário uma vez por ano e ganha só um presente? Você poderia fazer 364 desaniversários. Alice diz: não pode ser assim. No fundo, brincando um pouco, talvez Alice, né, Alice poderia ter dito: está na Constituição, a gente só faz aniversário uma vez por ano. Enfim, você não pode dizer isso. E ele diz: posso, porque eu dou às palavras o sentido que quero. Eis aí um projeto autoritário de decisão. A gente vê muito isso por aí também. Hermenêutica é democracia. Precisamos de critérios. E, para isso, quero contar uma historinha, que é do Luiz Fernando Veríssimo, que se encaixa muito bem nisto que eu estou contando para vocês. O que nós sempre precisamos de critérios, porque se nós não temos critérios, se decide de qualquer jeito, logo não tem nem mais direito. Critérios é o ponto central de uma teoria da decisão. No meu dicionário, que eu mostrei há pouco, eu desenvolvo, né, uma série de critérios, uma heurística, poderia chamar assim, de uma teoria da decisão, que eu estou montando há muito tempo e recomendo, portanto, a leitura, e homenageio a todos com esta pequena história chamada Critérios. Há um grande transatlântico que naufraga, e
Mas, por alguma circunstância, de sorte, todos se salvam, e todos se salvam dentro de um grande bote salva-vidas, né? E ficam perdidos no alto mar, todos dentro do mesmo bote salva-vidas, né? Apertados, né? Porque afinal é um bote. Tinham comido as últimas bolachas dos pacotinhos, né? Literalmente, e contemplavam a antropofagia, o canibalismo como único meio de sobrevivência. Afinal, né? Como sobreviver sem comida? E alguém disse, então, nós vamos ter que praticar o canibalismo. Quem vamos comer primeiro? Aí um gaiato gritou, vamos primeiro comer, enfim, nos alimentar, enfim, das mulheres. E a proposta foi rebatida com veemência pelas mulheres, né? Onde se viu mulheres machistas, safado, expulsaram aquele cidadão dali, mas de todo modo estava posta a questão fulcral. Qual o critério para decidir quem seria comido primeiro para que os outros não morressem de fome? E aí alguém gritou, um jovem gritou, primeiro os mais velhos. E os mais velhos imediatamente se reuniram num protesto, falta de respeito. Somos difíceis de mastigar, onde se viu não há respeito com os mais velhos. E um mais velho, todo mundo gritou e disse, por que não vamos comer os mais jovens, sempre tão dispostos a gestos nobres? Aí o jovem, um dos jovens, líderes de um grupo de jovens, disse, somos teoricamente os que têm mais tempo para viver, e vocês precisarão da força dos nossos braços nos remos e olhos para avistar e dar aí um terra à vista, de repente, para salvar a todos. Então vamos comer os mais gordos e apetitosos, sugeriu outro. Injustiça, gritou um gordo. Temos mais calorias acumuladas e, portanto, mais probabilidade de sobrevivermos de forma natural do que os outros. Então vamos comer os mais magros, disse outro. Nem pense nisso, disse um magro, em nome dos demais, afinal, somos pouco nutritivos. Então não vamos comer os religiosos, gritou outro. Negativo, não esqueça que nós temos um canal aberto com o céu, disse um pastor, né? Que se tudo isso aqui der errado, quem vai rezar? Então, portanto, estava posto o dilema. É preciso dizer que essa discussão se dava num canto do bote salva-vida, do barco salva-vida, ocupado por um pequeno grupo de passageiros de primeira classe do transatlântico, sob os olhares dos passageiros da Patuleia, né, que estava apertada na segunda e na terceira classe, isto é, o resto da embarcação, e nada diziam. Até que um deles, da Patuleia, perdeu a paciência e, já que a fome era grande, inquiriu. Como é que é? Cadê a boia? Gritou. Na verdade, queria dizer comida, e recebeu olhares de censura da primeira classe. Poxa, este pobre homem, um patuleu, não sabe nem falar o português. Mas como estavam todos literalmente no mesmo barco, também recebeu uma explicação. Estamos indecisos sobre que critério vamos utilizar, disse o cidadão da classe executiva, da primeira classe. Pois eu tenho critério, disse o patuleu. Qual é? Vamos comer os indecisos. Pronto. Essa proposta causou um rebuliço na primeira classe acuada, e um dos seus teóricos levantou, né, e pediu, não vamos ideologizar a questão, pessoal. Parecia uma reunião lá do Ministério do Bolsonaro. Em seguida, levantou-se um ajudante de maquinista e pediu calma. É preciso falar. E ele disse, náufragas e náufragos, neste barco só existe uma divisão real. É a única que conta
quando a situação chega a este ponto. Não é entre velhos e jovens, gordos e magros, poetas e atletas, crentes e ateus. É entre minoria e maioria. E apontando para a primeira classe disse: vamos comer a minoria, vamos comer a primeira classe. Novo rebuliço, protestos, revanchismo não, gritavam os membros da primeira classe. Mas a maioria avançou sobre a minoria. A primeira classe não era a primeira em tudo, pois ela seria a primeira a ser devorada. E pela primeira vez, a primeira classe teria uma função social, disse um crítico lá na Patuleia, na terceira classe, ao olhar tudo aquilo. Entretanto, ainda restava um problema. Não podiam comer toda a primeira classe de forma indiscriminada. Ainda precisavam de critérios. Foi quando se lembraram de chamar o Natalino, o chefe de cozinha, um sujeito muito fino, né, do transatlântico, e o Natalino pôs-se a examinar as provisões. Pegava uma orelhinha aqui de alguém, pensando na feijoada que sairia, um braço para saber mais gordinho ou não, uma costela, uma coxa de perna, etc. Vendo ali um baconzinho que sairia na barriga do mais gordinho, ele foi apalpando, porque afinal de contas, ele com seu olhar arrogante, ele era indispensável, porque ele era o cozinheiro. E ele foi continuando apalpando, eis que de repente ele viu de costas, né? Olhou uma moça, estava de costas, e, portanto de frente para o mar, olhando o infinito, pensando lá na vida, e o Natalino pensou num belo assado de picanha e não resistiu. E a moça estava com uma calça apertada, ele meteu a mão e a moça virou-se, deu-lhe uma cacetada na orelha do Natalino, e aquilo engendrou uma briga por todo o barco. Todos brigaram entre si, contra tudo, contra todos, o pau comeu, etc. Resultado, com aquilo tudo, o barco afundou. Vieram os tubarões, e os tubarões comeram todos. Sabe por quê? Tubarões não têm critérios. Tubarões não estudam direito. Tubarões não sabem o que é uma decisão. Tubarões não têm critérios. Tubarões devoram tudo. Pensemos nisso. Temos que ter critérios, temos que preservar a democracia antes que os tubarões nos devorem. Antes que os tubarões cheguem, se é que os tubarões já não estão aí pertinho, à nossa porta. Pensemos nisso. Abraço a todos. Beijos, Patos de Minas, Cacai, faculdade, todos que estão aí. Até.